Olá, você ligado aí no Talk Show, começando mais uma terça-feira aqui às 21 horas, direto dos estúdios da Just TV em São Paulo. Estou parecendo uma cebola prestes a ser descascada de tanta roupa por causa do frio que está aqui. Gente, hoje eu estou aqui com Mário Mancuso. Boa noite, Mancuso. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Ele é formado em arquitetura pela FAO, Mackenzie, mestre em comunicação social pela Metodista. Pela Metodista. Trabalha há mais de 15 anos com ilustração para publicidade, mercado editorial, é quadrinista, roteirista. Você tem uma empresa também, né? Sim, a Quadrinhos S.A. Que também está voltada para o mercado publicitário. Sim. E nós vamos falar hoje sobre um personagem que é, assim, eu acho que ele é o personagem ideal para o publicitário trabalhar, ou pelo menos para as empresas terem em seus produtos, que é o Batman. Vocês não fazem ideia do que tem por trás da imagem da figura do Batman. Tô certa ou tô errada, Mancuso? Não, tá certa. É um personagem que ele tem um grande respaldo do público, assim, tá entre os personagens da cultura pop mais conhecidos mundialmente. Ele tem já uns 80 anos de existência, é isso? Não. Ele foi criado em 1939. Conta rápida, Adriano Tardoc, professor. Ele é professor de história. Mas é isso, ele foi criado em 1939, atravessou guerra, ele foi criado em quadrinhos, né? Sim, ele começou nos quadrinhos, logo ele foi pro cinema, né, naqueles seriados que tinha nos anos 60. Não, anterior aos anos 60, nos anos 40, ele teve 2 seriados em 42, em 43 e em 49. Que eram aqueles seriados que passavam nas matinês de cinema. Uhum. Depois ele teve aquele seriado dos anos 60, que foi o mais famoso. Teve os desenhos animados na década de 70. E são mais coloridos. São mais coloridos, exatamente. A roupa do Batman e do Robin no seriado dos anos 60, que passava nos anos 70, 80, ainda passava alguma coisa. A roupa deles é uma coisa assim que pior que a deles só do Super-Homem, né? A cuequinha por cima da calça. Isso era uma coisa meio comum entre os super-heróis, não sei porque os desenhistas achavam que era legal fazer essa cueca por cima da calça. Então, todos os personagens seguiam. Você, como quadrinista, faria um personagem assim? Não, meus personagens saberiam pôr as calças direito. Não são tão loucos assim. Não. Mas então, ele surgiu lá nos anos... final dos anos 30, começo dos anos 40, século passado, aí, gente, tem mais de... Ele é do começo do século passado. Faz sucesso até hoje. O Batman é o alter ego do Bruce Wayne, ou o Bruce Wayne é o alter ego do Batman? E aí, quem é o personagem real, né? O Bruce Wayne deu origem ao Batman, que o Bruce Wayne é o playboy, né? Sim. Milionário que está ali cuidando, curtindo a casinha dele. Casinha, mansão, que tem até a Batcaverna, né? Ele veio primeiro ou é o Batman que é a real personalidade? Bom, na verdade, quando a gente fala do Batman, a gente não pode pensar simplesmente na aparência dele, o super-herói vestido de morcego. Uhum. O Batman, ele é a personalidade, ele é a caracterização muito mais de personalidade, muito mais psíquica dele do que propriamente de aparência. Legal fazer essa diferenciação. Então, na verdade, o Batman é um personagem real. Ele é o Batman 24 horas por dia. Só que ele se fantasia de Bruce Wayne para se esconder. Então, o Batman, na verdade, ele surge, a gente analisando a história do personagem, que até o mérito não é do Bob Kane, como todo mundo diz, é do roteirista Bill Finger, que foi quem, na verdade, concebeu o Batman na década de 30, década de 40. Os desenhos são do Bob Kane? Sim, na verdade, o Bob Kane, ele contribuiu muito pouco. Ele foi muito esperto, ele deu o pulo do gato, foi uma coisa que eu descobri nas minhas pesquisas,
que ele foi correndo registrar e ele pegou a patente e pegou os direitos autorais. Ele foi Bill Gates da época dele. Totalmente. Ele foi Bill Gates da época dele. Tá, entendemos a história. E o Bill Finger, que era o roteirista, né? Ele tinha um conhecimento de literatura muito grande. Então ele se baseou em várias fontes, como, por exemplo, o Conde de Monte Cristo. Então ele deu uma cara dramática ao personagem. E essa coisa da história do Batman, que ele era um menino de 6 anos, embora isso daí varia um pouquinho nos quadrinhos, 6, né? 8, 9, né? Tem uma que viu os pais serem assassinados por um criminoso e resolve se rebelar contra o crime. E nessa hora que nasceu o Batman, nasceu aquele personagem sombrio, aquele personagem vingativo. Atrás de justiça, de qualquer jeito, exatamente. Nem sempre respeitando a lei. Exatamente. Eu acho uma coisa que eu acho interessante no Batman, que acho que é um dos motivos que ele faz muito sucesso, que ele tenta criar um mundo dele. Ele não se conforma com o mundo como ele é e ele tenta moldar o mundo ao que ele acha certo. Uhum. Né? Até se a gente fosse analisar... Claro que ele é um personagem fictício, mas se a gente fosse analisar friamente, é uma coisa inútil, porque se ele é um milionário, ele poderia fazer muito mais coisas com o dinheiro dele do que ficar esmurrando bandido. Com certeza, né? Mas... Até porque ele não tem superpoderes e a gente vai falar nisso daqui a pouquinho. Exatamente. Né? É ele mesmo, né? Então, assim, o Batman é o personagem real e o Bruce Wayne, ele é a fantasia, que é o contrário de todos os outros personagens. Onde eles são pessoas reais, eles só vestem uma fantasia para esconder a realidade, esconder a identidade, né? Caso do Homem-Aranha, por exemplo. Do Homem-Aranha, do Super-Homem. E por aí afora. Ele faz o caminho inverso. Ele faz o caminho inverso. E aí ele vive em Gotham City. Na verdade, ele vive nos arredores de Gotham City, né? E a cidade também foi criada... aí também tem toda uma implicação política da época... Né, do porquê foi criada a Gotham City daquela forma. O Batman, de um modo geral, pegando todos os elementos, ele é muito metafórico. Né? Então, assim, o personagem ele segue um arquétipo, segue assim, uma caracterização de comportamento. A cidade também ela é um reflexo do que era as grandes metrópoles na década de 30, Chicago, Nova York, que estavam assoladas pelo crime, pela bandidagem, pela máfia. Tinha lei seca. Tinha lei seca, exatamente, né? E os próprios vilões também são aspectos de toda essa psique que foi criada, assim. É uma coisa que é engraçado você pensar, porque é genial demais, assim. Né? Mas ele vem sendo construído, né? Porque os personagens, por exemplo, o Coringa, o Pinguim, eles não surgiram junto com... Nem o Robin, né? Não, o Robin ele foi uma tentativa de deixar mais leve as histórias. Ficou leve demais, né? Pela fama do Robin ficou leve demais isso. Mas assim, eles foram personagens que foram introduzidos na história ou na vida, né, do Batman aos poucos. Né? E aí você tem o Coringa, você tem o Pinguim, os maiores, né? Eu acho que os maiores vilões da história do Batman é o Coringa, é o maior de todos, que o Coringa é exatamente o oposto do Batman, enquanto o Batman é aquela ordem total, o Coringa é o caos. Temos o Duas Caras, que também é importante porque ele representa a dualidade insano e lúcido. Um deles era um promotor. Exatamente. É o Duas Caras? É o Duas Caras. Que ele foi criado nos anos 70, mas ele é bem emblemático. É aquilo, a gente fala a realidade da forma emblemática mesmo, né? Porque você pegar um promotor de justiça, eu não sei, um advogado, nada contra vocês, tá, gente? Mas que existe uma certa dualidade. Acho que é melhor não entrar nesse mérito. É bom não entrar nesse tema, nesse mérito. Mas então eles foram introduzidos na história para dar uma dinâmica maior também. É isso. E do Batman, quantos a gente teve... Quantos seriados você falou nos anos 40? Que era aquelas matinês, a gente teve 2 seriados. Depois dos anos 60. Os anos 60, que foram só 2 anos eu não lembro exatamente quantos episódios, mas foi de 66 a 68. E teve um longa-metragem.
Depois ele teve os Super Amigos, ele E ele fez fez tanto parte. sucesso nos anos 70? Pois é. Eu lembro que eu era pequena, assistia isso. Não, ele faz sucesso até hoje. Até hoje. E os desenhos também. Os desenhos também. E você tem 3, na verdade, agora falando do lado marketing, mercadológico do negócio, você tem 3 coisas diferentes. Você tem o Batman dos quadrinhos, que ele tem uma estética diferente do Batman do seriado, né? E que também tem uma estética diferente do Batman dos desenhos. Sim, é porque assim, quando a gente fala em termo mercadológico, quando ele se constitui como marca, você tem que ter um Batman que fique sempre, que seja conhecido do público e fique sempre. Então eles pegam sempre a mídia que acaba tendo mais sucesso, né? O do seriado eles tentaram apagar, assim, já ficou só do pessoal com mais idade, assim, acima de uns 35 anos, assim. Né? Tipo nós, assim. Tipo nós, exatamente, né? Tipo nós, assim, pequenininho. Que lembra daquele Batman engraçado, assim. E hoje em dia eles pegam o Batman do cinema, que eles têm um cuidado extremo em mexer em qualquer elemento do Batman, porque esse é o Batman que vai ser transformado em marca, vai ser explorado, porque o público que o cinema tem é infinitamente maior do que os quadrinhos. Nos quadrinhos eles fazem de tudo, só que o consumidor de quadrinhos não é o consumidor dos produtos do Batman. O consumidor dos produtos do Batman é o consumidor do filme, que assiste o filme. Principalmente hoje, que a gente tem uma divulgação maciça disso, que a gente tem a grande mídia focada para essa divulgação, né? Exatamente. E o filme O Cavaleiro das Trevas, ele ficou um tempo entre os 5 filmes de maior bilheteria do cinema. Qual que é o Cavaleiro das Trevas? Foi o último de 2008. Que a gente tem... Quantos filmes são? Quantos são longas? Foram... Bom, contando com os anos, né? 60, foram 7. 7. Mas, assim, nos últimos 20 anos, 22 anos, né? Em 89 a gente teve um, depois teve outro em 91... Eu não lembro exatamente as datas. 89 é o Foi o do Tim Burton. O Tim Burton, que tem o Michael Keaton, Michael que tem Keaton, o Jack Nicholson, que rouba a cena e rouba o filme inteirinho, né? Para ele, né? Jack Nicholson é fantástico. Maravilhoso. Depois teve o dos anos... É sempre a mesma história? Desculpa te cortando um pouco. Como assim? O roteiro é diferente, cada hora ele está combatendo um vilão. Porque assim, eu acho que os filmes dele, o primeiro filme foi bem feito, de 89, foi uma coisa legal, assim, só que foi uma viagem do Tim Burton. Acho que o Tim Burton ele fez meio de má vontade, não foi nem o melhor do Tim Burton, nem o melhor do Batman. Então acho que assim, não... Aí a coisa foi decaindo, porque aquele filme com Val Kilmer e com George Clooney são... Eu prefiro o George Clooney sem a roupa do Batman. Já falei tudo isso. bem, né? Mas... Você pode deixar ele sem o Batman, não tem problema. Bom, eu prefiro a Michelle Pfeiffer com a roupa da Mulher Gato. Tá certo, né? Mas aí a gente vai ter um novo, né? Vai ter um novo, que agora eles depois do último com George Clooney, que foi em 92, se não me engano, que foi um fracasso de bilheteria, porque ele era muito colorido, muito... Fugiu de todo o padrão. Ele seguiu aquele seriado dos anos 60. Só que assim, o seriado dos anos 60 ele ainda tinha um contexto. O filme mais novo ele não tinha contexto, então ficou uma coisa ridícula, puramente ridícula. Solta no espaço. Exatamente. Aí eles deram um tempo e voltaram a fazer aquele Batman sombrio, né, com o Christopher Nolan, que eu acho que ele fez um trabalho fantástico, que foi o Batman Begins, né? De 2005, e depois o Cavaleiro das Trevas, que na minha modesta opinião é um dos melhores filmes de super-herói que teve. Confesso que eu não assisti. Isso eu não assisti. E as empresas, agora ainda falando um pouco mais, falando de marketing agora, existe uma coisa nas empresas que é o licenciamento. Sim. De uma marca. Então, eu tenho uma empresa, vamos lá, eu produzo material escolar. Então, eu vou escolher uma marca para colocar lá na capa do caderno, fazer uma caneta diferente e tal. Escolher o Batman é perfeito. Principalmente se ele tiver com o filme para ser lançado, ou que tenha sido lançado há pouco tempo. Né? E, na verdade, desculpa, não. Você ia falar alguma coisa. Seria perfeito eu pegar esse licenciamento para esse tipo de produto.
material escolar, por exemplo, capas de Sim. caderno, canetas, canetinhas, lápis de cor, essas coisas. Mas por que Batman e não Super-Homem, por exemplo? Mesmo que ele não esteja em evidência, porque mesmo não estando em evidência na mídia, com filme aí lançado recentemente, o Batman vende muito, né? Isso é uma coisa interessante, porque quando eu... Atenção, pais, prestem atenção nisso. Presta atenção que vocês vão ver como os seus filhos são manipulados. E como eles manipulam também, né? Porque isso era uma coisa que o meu orientador, ele dizia que não fazia diferença o personagem que vinha estampado na embalagem. Ele falava assim, não, tem qualquer personagem a criança compra. E eu dizia que não, que eu achava que tinha uma diferença no personagem que era usado. Bob Esponja. Eu falava, não, tal personagem vai fazer mais sucesso, vai trazer. Isso foi uma das coisas que eu constatei na minha pesquisa, né? Porque quando você... Sua tese de mestrado foi em cima disso, exatamente, né? Na minha dissertação de mestrado. Quando você traz o licenciamento, então o que é o licenciamento? É você pegar uma marca que já é constituída, já tem um público, ela já está bem fixada no mercado, e trazer essa marca para outro segmento, para trazer toda essa credibilidade para esse novo produto. Então, por exemplo, falando de outras marcas, quando a gente pega uma camiseta ou uma jaqueta da Harley Davidson, você está trazendo todo o conceito da Harley Davidson para vender aquela jaqueta, né? Que é uma marca de moto, mas você está... Então, o que o licenciamento de personagens... Existem várias formas de licenciamento, né? O de personagens, ele é só um deles. O que o licenciamento de personagem faz é trazer todo esse relacionamento que o personagem tem com o público para determinado produto. A identificação do público com o personagem. Então, quando o público lhe compra um lápis de cor do Batman, ele não está comprando lápis de cor, está comprando um produto do Batman, porque o público gosta do Batman. E por que o Batman e não o Super-Homem? Inclusive, uma das coisas surpreendentes que também eu constatei é que o produto do Batman é mais caro que o produto do Super-Homem, porque ele tem uma aceitação maior, pelas próprias características do personagem, né? O Batman, ele é um personagem que ele tem uma penetração muito maior junto ao público. Não só infantil. Né? Mas desde o infantil, teve um menininho de 10 anos que eu entrevistei que ele falou uma coisa que eu achei ótima, assim, que eu perguntei, por que você gosta do Batman? Ele falou assim, porque o Batman ele nunca desiste, ele sempre faz o que ele quer. Aí ele me contou que um dia ele precisava fazer lição, ele já estava muito tarde, ele estava muito cansado. Aí ele parou, pensou assim, não, Batman não ia desistir. Aí ele fez a lição pensando... a identificação, né, dele. E tem muito isso, porque você tem a identificação do público com o lado psicológico, né? E outra, o Batman, ele não tem superpoderes. Exatamente. Ele não é um super-herói. Ele é um super-herói? Depende, se a gente for pegar a definição de super como ter superpoderes, não. Mas, assim, ele tá de igual para igual com os outros heróis. Porque o problema do Super-Homem é que ele é poderoso demais. Ele é quase um deus. Então, tudo é muito fácil para ele. Então, entra numa cabine de telefone, vira o Super-Homem e sai voando. Não é nem nesse sentido. No sentido de que não existe desafio. Não existe desafio. Só... meia dúzia de vilão dá um trabalho para ele. Mas, de resto, ele faz tudo. O Batman, não. Qualquer cara mais forte já dá um trabalho para ele. E ele fica cansado, ele tem fome, ele tem dor de barriga. E ele tem só duas roupas. Tem duas roupas? É sério, ele só tem duas roupas? Ele tem o cinto de utilidades, né? E dali ele tira corda, gancho, sai tudo. Parece a cabeleira de um Globetrotter do desenho, que o cara vai tirando tudo dali, né? O Batman, eu acho que ele traz essa coisa da superação, de você pegar e além dos seus próprios limites e também se valer das ferramentas que você tem à mão. Ele se machuca, ele se cansa. Sim. Né? Então, eu lembro que em filmes, às vezes, ele dava uma sumida, cadê o Bruce Wayne e tal? E às vezes alguém ficava
desconfiava de alguma coisa, não me lembro agora exatamente de alguma situação, mas de alguém desconfiar, né? Poxa, está machucado, aconteceu aquilo com o Batman. Alguém sempre levantava uma suspeita. É mais né? um elemento dramático mas alguém sempre levantava algum tipo de suspeita. Mas esse fato dele não ter os superpoderes é uma das características que faz a identificação do público. Eu acho que talvez a principal. A principal. Porque, assim, em tese, qualquer um poderia ser o Batman. Porque, como ele é uma pessoa comum, qualquer um que tiver um preparo físico, tiver o equipamento... Ele tem uma inteligência excepcional também, sim, né? Mas tudo que ele tem, nada... É super, ele não tem uma mente maior do que ele tem uma mente treinada. Então, se você treinar sua mente, você pode ter uma mente do Batman. Se você fizer muito exercício, você pode ter o preparo físico do Batman. E isso é muito importante para o público, porque o público... Isso remete aos heróis gregos, né? Que inspiravam o público. Então, é aquela coisa de, assim, eu também posso ser que nem esse cara. Que, voltando ao Super-Homem, ninguém vai poder ser um Super-Homem. E até porque o Super-Homem, ele é um alienígena, ele não é nem humano. De tão poderoso que ele não consegue ser desse mundo. É a única explicação plausível para ele ser quem ele é, né? O lado mitológico aí é muito forte. Então, o Batman tem essas coisas e ele, assim, também ele é um personagem um pouco anárquico, né? Ele não tem uma preferência política, uma relação com algum... Ele tem ele sozinho. O círculo dele, enquanto Bruce Wayne também, de relacionamento é muito fechado. Né? Ele tem o Alfred, que é o mordomo dele, que é desde pequeno, né? Sim, foi quem criou ele. Quem criou ele. Ele tem o comissário, que é amigo. O comissário seria mais um parceiro, assim, não é do Bruce Wayne, seria mais um parceiro como Batman. Quem sabe da identidade dupla dele? Só o Alfred? Só o Alfred. Que sabe. Nos filmes, assim, é que aí depende muito de quem está escrevendo a história, né? No filme, por exemplo, do cinema, tem um personagem que eles introduziram, que é o Lucius Fox, que é o personagem do Morgan Freeman, que não existia originalmente nos quadrinhos, né? E aí seria um outro que conhece a identidade e tal, mas basicamente é o Alfred que é o mentor, não é mentor, seria o apoio dele. Que sabe das duas identidades. Só. E o círculo dele também de amizades é muito restrito. Muito. O comissário Gordon ele é só um parceiro no combate ao crime. Se o comissário Gordon, por exemplo, se aposentasse ou virasse um corrupto, ele pulava fora, ele era excluído. Seria excluído. Então ele não tem aquela coisa de relacionamento pessoal mesmo. Exatamente. Mas a identificação do público com o personagem, ele vai pelo lado físico, ele vai pelo lado de psicológico, né? Por exemplo, uma criança, ela vai se identificar, tem um lado de reflexo dela se ver no personagem, né? E o Batman, ele faz isso melhor do que qualquer outro personagem. Não é melhor do que qualquer outro personagem, é melhor do que qualquer outro herói. De qualquer outro herói. Porque a criança, assim, o relacionamento com o personagem, ele acontece de várias formas, né? Que até inspirado na análise de marca com o público, teve um autor que foi o Nicolas Montignon, que ele criou uma análise do personagem, que são baseadas em 5 coisas, que é o reflexo, que é as características físicas, psicológicas e sociais, né? Ou seja, a aparência do personagem, que ele ser um morcego, ele se vestir todo de preto já traz uma mensagem, porque ele remete ao lado sombrio, a sombra arquetípica, né? Ou seja, aquele lado negro, lado escuro, lado negro de todo mundo, né? A personalidade dele, o modo como pensa, o modo como ele age, como ele é assim, ele é só para si, ele só pensa em si mesmo, ele é dono da sua vida. Isso é muito importante para a criança, assim, porque a criança ela vive esse conflito também de querer formar a própria personalidade, não ir opinião dos pais, professores, amigos, o que é certo, o que não é, né? O Batman, ele tem essa coisa. Tem o lado da cidade do Batman, que é um mundo imaginário dele, onde acontece a coisa,
né? Então, ela cria um universo próprio do personagem. E tem aí mais 2 parâmetros que são de relacionamento com o público, né? Que é como que vai acontecer esse relacionamento com a criança, né? Que tanto o personagem ele pode ser um mentor para a criança, se é aquele personagem que ensina coisas para a criança, tipo o He-Man, por exemplo. Como pode ser um personagem que ele age como a criança, que ele compreende. O problema é se a criança gostar do Coringa ou do Pinguim. Ou gostar do vilão, já pensou? Bom, eu sempre adorei o Coringa também. Eu também gosto do Coringa, então tudo bem, né? Mas assim, é interessante a gente ver o que está por trás, né, de uma venda de um caderno, por exemplo. Então você chega lá no começo do ano, que é ótimo isso, né? Os pais chegam lá no começo do ano com a lista de material dos filhos, e aí vai para a papelaria, e aí Adriano Tardoc, que está aqui hoje nos visitando, sabe bem disso, o filho quer. Sai caro uma lista de material. Aí você olha assim, o mesmo caderno, só que um tem a capa do Batman e o outro um tigre. Né? E aí o cara quer o do Batman, que é 5 vezes mais caro e tem 5 vezes menos folhas do que o do tigre. Porque na verdade, para a empresa que pega esse licenciamento, é retorno garantido. Todas essas características que eu estou falando do personagem, elas foram construídas ao longo dos 70 anos de existência do personagem, né? Mas o pessoal da Warner, que é quem detém os direitos autorais, compreende muito bem como é que é o Batman. E o pessoal de marketing das empresas também compreende muito bem. Só que o público não compreende muito. O público tem esse relacionamento, mas assim, ele sabe que é legal, ele sabe que gosta, mas... Tudo subliminar. Exatamente. Então, o que eles fazem? Eles pegam toda essa paixão que o personagem desperta e estampa na capa de um caderno. E quando a criança vê isso, ela não está interessada se o caderno, se um tem uma folha assim, o outro tem uma folha assada, se um custa tanto, se custa a capa. Tanto, eu quero o caderno do Batman, porque é do Batman. Mas a gente vê também, por exemplo, em festinhas de carnaval de escolas, de educação infantil, por exemplo, quando você olha assim, você não vê ninguém vestido de Bambam, de Fred Flintstone, né? É verdade. E Super-Homem é pouco também. Você vê muitos vestidos de Batman. Então, essa mensagem vem de muito cedo para a criança. Né? Então, é por isso que eu falei, pais, prestem atenção. Cuidado, seus filhos são manipulados e manipulam vocês também, né? Mas para a empresa, então, é uma maravilha. Porque assim, a mensagem que o Batman transmite é uma mensagem bem primordial, assim, que eu acho que a criança, ela compreende desde cedo. Isso foi uma coisa que eu queria ter complementado na minha pesquisa, mas não foi possível, que era fazer o estudo de audiência com a criança. Eu vi só pelo lado do licenciador, mas não pelo lado do público infantil. Do público, porque seria isso daria uma outra dissertação. Segura esse material. Gente, nosso tempo está acabando, Mancuso. É pouco tempo para a gente falar muita coisa de Batman, tem muita coisa por trás. Você disponibilizou algum material no seu site disso ou não? Não, ainda não. A minha dissertação está concorrendo ao prêmio HQ Mix, né, na categoria de teses e dissertações, é uma das categorias que tem. E eu estou esperando a premiação que vai ser em setembro, ver o que vai sair, né? Olha, eu li inteirinha a sua dissertação, tá muito bem fundamentada e tem muito mais coisa, gente, por trás. Mas vamos ficar de olho e aproveita, dá uma passadinha no site, que é mariomancuso.com.br. Sim. Tem um blog. crônicasdomancuso.blogspot.com. Aliás, lá tem uma outra faceta do Mancuso, que ele é pesquisador do grupo de pesquisa FIQ, Física Quântica e Espiritualidade. Sim. Tudo a ver. Além disso, ele também é vocalista de uma banda de AC/DC cover. Então, é assim, ele é um Batman, ele é um Bruce Wayne disfarçado. Mancuso, a gente está estourando quase o tempo. Quer mandar um recado para alguém, alguma coisa? Agradecer a oportunidade, agradecer a você, Célia, ao Adriano, que
Indicou. Me indicou, grande amigo de muitos anos. Mancuso, eu queria agradecer muito sua presença aqui, queria agradecer muito aos seus alunos também, porque eu acredito que eles também tenham te dado um respaldo para isso. Ah, com certeza. Né? E queria agradecer você que está aí assistindo a gente até agora. Né? Semana que vem, mais talk show para vocês. E não vou contar quem é, tá bom? Beijo para vocês, até mais!